Conversar com o jornalista Felipe Mostaro. Não sai daí. Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. Uma pergunta pode fazer parte de muitas conversas, principalmente pelos amantes do futebol. Quem foi melhor, Garrincha ou Pelé? E nosso convidado da mesa de debates de hoje, o jornalista Felipe Mostaro, retratou um pouco deste dilema. Dois astros, duas histórias de vida diferentes dentro e fora dos gramados. Polêmicas e vitórias. E para falar conosco sobre o livro Garrincha versus Pelé, a influência da mídia na carreira de um jogador, recebemos o autor Felipe Mostaro. Felipe, ao longo do livro é possível a gente responder essa pergunta, quem foi melhor, Garrincha ou Pelé, visto que são duas histórias completamente diferentes? Exatamente, são duas histórias muito diferentes, muito similares, dos dois maiores gênios que o futebol brasileiro, o futebol mundial conheceu. E ficou muito claro nessa minha pesquisa como que a mídia interferiu na imagem que a gente tem hoje, tanto do Pelé quanto do Garrincha. Essa pergunta é respondida no livro, mas eu vou guardar, né, as 7 chaves, esperar o pessoal aí ler o livro, para ter esses elementos. Se a pessoa também não chegar a essa conclusão, é uma discussão que volta, né, dentro aí do futebol e que está sempre em voga, né? A gente sempre quer colocar qual jogador é melhor, quem é a maior estrela, quem não é. E dentro do livro também eu falo isso, né? Dessa necessidade que o ser humano, que a nossa mídia hoje em dia tem de criar mitos, né? De criar ídolos. A gente vê o Neymar, viu no passado o Ronaldo Fenômeno. Por que a gente tem essa necessidade, né? Muitas vezes precocemente, né? Precocemente, né? A gente vê o Neymar aí, novo, vai disputar o ouro agora. A gente torce para que o Brasil traga essa medalha no próximo sábado. E precoce, já vê o tanto de contrato que ele tem, né? Como que a mídia interfere na carreira dele já. E o primeiro grande caso da mídia interferir na carreira de dois jogadores, que foram, como eu já disse, os dois maiores que o Brasil teve, foi Garrincha e Pelé, né? Essa dúvida que quem foi melhor vem desde o meu pai, eu crescendo, acompanhando futebol, ele sempre dizia que o Garrincha foi melhor que Pelé. E aí eu entrei para a faculdade, jornalismo esportivo, e aquele momento de tensão, né, dos alunos, qual será o tema da minha monografia, né? E graças a Deus eu não tive problema com isso. Já no meio da faculdade eu falei, vai ser esse o meu tema. E aí encontrei o professor, meu amigo Márcio Guerra, botafoguense ilustre, né, que falou, é até bom um flamenguista como você, né, abordar esse assunto para não ficar na ótica passional. E aí eu fui pesquisar, fui fazer esse trabalho, e além de ver a carreira dos dois dentro de campo, né, os dois serem diferentes, né, o Pelé ser um atleta, o Garrincha já não ser, né, essa primeira grande diferença, a mídia, o fator foi fundamental. A imagem que a gente tem hoje do Garrincha, tudo na vida particular dele se sobrepôs o que ele fez dentro de campo, né, a história do alcoolismo, a história do joelho, que ele não conseguia se tratar, todos os problemas que ele teve ficaram sobrepostos ao que ele fez dentro de campo, né? Ele ganhou uma Copa do Mundo praticamente sozinho, que foi de 62, né? Quando o Brasil foi bicampeão, que o Pelé se machucou e não conseguiu jogar. E eu acho que, a Jane, a gente estava até comentando aqui antes, né? Ele é muito esquecido pela mídia, né? Pelo jornalismo hoje. Muito se fala de grandes jogadores que não jogaram metade do que o Garrincha jogou e infelizmente ele não é lembrado, né? Esse livro, essa discussão busca não só tentar mostrar quem foi melhor, como também resgatar essa imagem do Garrincha, né? Colocar o que ele fez dentro de campo. Que aí o que ele fez fora, o que deixou de fazer, é um outro aspecto, né? O que a gente discute muito. O jogador, ele é jogador dentro de campo. O que ele faz fora das 4 linhas, aí é sua vida particular. A gente não pode deixar isso interferir. E já adiantando também, o Pelé foi muito inteligente nisso. Foi o primeiro jogador a ter um assessor de imprensa, né? E isso faz uma diferença muito grande e foi isso que eu constatei no livro. Tudo que ele vai falar do Pelé, ele fala o Pelé e o Edson. Ele separou as duas pessoas, porque ele sabia que a vida particular dele poderia influenciar como influenciou a de Garrincha na imagem que nós construiríamos dele, né? Então ele sempre diz, né, o Edson ou o Pelé. Isso. Ô Felipe, ainda bem que eu sei o Botafogo, Flamengo, né? Eu sou Vasco, entendeu? Então todo mundo sabe que eu sou Vasco, mas deixa eu te falar, aqui parece que no livro existe o bom menino, que é o Pelé, né? E o mau menino, que é o Garrincha. Não é isso? Exatamente. E na sua opinião,
o Pelé teve, né, o sucesso justamente porque ele escalou aí, ou procurou, né, um diretor de marketing para ele, né? E já o Garrincha, parece que tudo que ele fazia, ele investia em outro, né, para outro ramo, tipo assim, na bebida, nisso, daquilo, né, entendeu? Mas o Garrincha, na sua opinião, não é a do livro, não é a do livro, o Pelé e o Garrincha, quem realmente jogou bola? Eu quero que você diz para mim, quem jogou bola mesmo? Que você falou aí, entre aspas, aí, que o Garrincha participou muito dentro de campo, né? E trouxe a Copa de 62. E aí, no seu caso aí, você acha a bola em si mesmo, aquele que tinha essa sintonia com a bola, né? E que bola no pé dele era chute a gol. E você acha aí dos dois aí, como é que foi esse esquema aí? Traça um perfil dos dois pra gente. A primeira coisa, assim, tem que ficar bem claro que quando a gente está dizendo que o Garrincha é melhor, que o Garrincha é pior, não quer dizer que a gente diz que o outro é ruim, né? A gente tem muito isso, né? Se um é melhor, quer dizer que o outro não presta. Não é isso. Tipo, eu, na minha opinião, depois de tudo que eu pesquisei, eu acho que os dois foram jogadores fantásticos. Na que o Brasil, época, no seu na tempo, sua época, no momento. seu tempo, e com estilos de jogar muito diferentes, né? O Pelé era um atleta, era uma pessoa obstinada para ser o melhor jogador de todos os tempos. O Pelé sempre buscou isso, né? Ele buscou os 1000 gols, ele treinava exaustivamente todas as jogadas, a cabeçada, o chute de perna esquerda, de perna direita, o drible, tudo isso ele treinava. Enquanto o Garrincha não. Ele era o estereótipo que hoje nunca mais a gente vai encontrar. Eu acredito que o último jogador dessa geração, né, que não treinava e fazia tudo dentro de campo foi o Romário. Né, que ele briga, treinar para quê, se eu já sei o que fazer, né? O Garrincha, para ficar uma comparação boa, né, para o pessoal de hoje entender legal, seria um Romário um pouco exagerado, né? O Garrincha, e ele foi um jogador da época, né? Ele não foi a exceção da regra, ele foi a regra, né? Todos os jogadores da época faziam isso. E o Pelé já começou a ser uma exceção, transformar o futebol numa coisa mais técnica, numa coisa mais física. E o Garrincha jogava por jogar. Ele entrava em campo, aquela velha história, João, ele não queria saber quem estava marcando ele, quem não estava, ele queria entrar em campo e jogar futebol. Né? Independente de se ele seria uma Copa do Mundo, se não era, né? No final da Copa do Mundo de 58, quando foram para o último jogo, né? O Newton Santos falou com ele, Mané, é o último jogo, próximo agora, se ganhar o Brasil é campeão. Ele, mas que torneio mais michuruca, não tem nem turno e retorno, eu queria jogar mais vezes, né? A gente viajou tanto para vir até a Europa e só jogar um pouquinho, ou seja, ele queria jogar pelo prazer de jogar, né? Acho que os dois são muito bons, fantásticos, cada um no seu tempo, e eu acho que a gente poderia colocar os dois como os reis do nosso futebol, né? E não colocar um e denegrir a imagem do outro. Sabidamente, o Garrincha, ele era uma figura folclórica. Enquanto a partida você tinha o Pelé, que ele tinha toda uma assessoria e tinha uma base familiar. Isso daí é inegável. Eu tive a oportunidade, muito menino, de ver o Garrincha jogar. E com meus pais, o pessoal lá dizia que o Garrincha jogava com os pés e o Pelé jogava com a cabeça. Então, quando você fala uma assessoria de imprensa, realmente, além da assessoria, parece que o Pelé teve muito mais, ele teve um apoio de quem realmente queria ver crescer. Já o Garrincha, o pessoal usava muito o Garrincha. Ele, como era aquela pessoa folclórica, e ele era extremamente simples, muito simples. A maioria dos diretores de futebol da época aproveitavam-se disso e botavam o Garrincha na frente. Bom, aí eu te pergunto uma coisa. Você, no seu livro, quando você fala de Garrincha e Pelé, você coloca os dois no mesmo patamar ou você faz uma diferenciação? Olha, isso que você falou está perfeito, né? O Garrincha, ele assinava um contrato em branco, né? Vários contratos que ele assinou no Botafogo eram em branco porque ele confiava nas pessoas. E o Pelé o Pelé foi o primeiro jogador a cobrar para dar uma entrevista durante a Copa do Mundo de 62. Ele sabia do potencial que ele tinha como um atleta fantástico e, como você bem disse, ele soube explorar isso para chegar onde ele chegou. Já o Garrincha, como eu disse, ele não ligava para isso. Se alguém fosse entrevistar ele ou não fosse, ele queria jogar futebol, não se importava com isso. E os dois, essa diferenciação deles, dentro de campo, os dois estão no mesmo patamar. Né? Dentro de campo futebol, muitos dizem que o Garrincha foi melhor
E a maioria das pessoas que eu entrevistei, nenhum. Entrevistei vários jornalistas, dentre eles Luiz Mendes, como quando eu fiz a monografia, né, em 2006. E a grande maioria disse que o Garrincha foi melhor. E os que não disseram que o Garrincha foi melhor, disseram que os dois foram iguais dentro de campo. Nenhum deles que acompanhou a trajetória, a carreira dos dois dentro de campo, afirmou, não, o Pelé foi melhor que Garrincha. E hoje a ideia que a gente tem, né, infelizmente construída pela mídia, é que o Pelé é o atleta do século, o vitorioso, e o Garrincha é um grande jogador que não conseguiu superar os seus problemas pessoais. O Pelé seria uma pessoa midiática, né? Coisa que não aconteceu. Ok, vamos para o nosso último intervalo. Voltamos já para conversar sobre o livro Garrincha versus Pelé.